Fala, nação, chegando aqui com mais um vídeo no canal Rubro Negro. Bora ver aí a entrevista do Boto, né? Ver a repercussão que deu. Ele disse algumas coisas sobre as decisões que ele tomou, a questão do Felipe Luiz, contratações e etc. Beleza? Vamos ver a entrevista dele. Crédito vai estar na descrição, tá? Verifica aí se você está inscrito no canal. Se não tiver, se inscreve aí, vai ser muito bem-vindo. E deixa aquele like, tá? Pra dar essa moral. Quebra esse galho aí. Custa nada, é só um cliquezinho. E vambora lá pro vídeo que aqui é sem enrolação. Voltando com o F90, o chefão do futebol do Flamengo vai se apresentar, já conhecido como Botão da Nação. É o Boto, né? Já, olha ele aí. Tá chegando, aumentar se posicionando e nós vamos ouvir agora. Oi? Como apelido? O Botão da Nação. Para Zé, vamos pra coletiva. O Botão da Nação chegou, vamos lá. Vamos iniciar a coletiva com a pergunta da Flá TV. Zé Boto, seja bem-vindo mais uma vez. Agora sim, começando aqui de maneira oficial a entrevista coletiva. Queria saber de você como foram as primeiras impressões desses dias breves, mas muito intensos já de trabalho aqui no Flamengo, conhecendo estruturas. Esteve também recentemente no Maracanã. Queria que você resumisse um pouco de tudo que você viu, explicasse um pouco para o torcedor que está ligado com a gente. Seja bem-vindo mais uma vez. Boa tarde a todos. Hoje estou um bocadinho melhor aqui da voz. Antes de mais, agradecer a presença de todos e dizer que é um orgulho muito grande representar um clube como o Flamengo, mas é ao mesmo tempo uma responsabilidade enorme. Destes dias que têm sido muito corridos, retenho o encontro com o Zico, que foi para mim sempre um ídolo de infância. Sou um bocadinho mais novo que ele. E foi algo que, do ponto de vista emocional, me marcou. Depois conhecer o CT, que eu já tinha algumas referências de que era um CT muito moderno, mas sinceramente não esperava que fosse tão bom. Foram as duas coisas que eu retive mais. Vamos lá, gente. Abrindo para as perguntas, por favor. Perguntas. Oi, aqui Fábio Jupa, da TV Globo, Sport TV. Muito boa tarde, seja bem-vindo. Gostaria de saber, o senhor já conversou, claro, com o presidente Luiz Eduardo Batista, né? O senhor esteve com o Felipe Luiz, o treinador lá em Portugal, antes de vir para o Brasil, já teve as suas primeiras impressões aqui, viu o CT. Eu queria saber qual é a prioridade do senhor, qual vai ser o primeiro ponto a ser atacado do seu trabalho, o que o senhor vai ser contratação, reformulação de elenco, o que o senhor pretende como primeiro ato assim, da sua gestão? Obrigado. Eu tenho que ser responsável e não posso chegar aqui e não conhecer as pessoas, não conhecer o ambiente e começar a querer fazer as coisas à minha maneira. A primeira coisa que vou fazer é conhecer todas as pessoas da estrutura do futebol, perceber quem se adapta à forma como nós queremos trabalhar e, ao mesmo tempo, como é óbvio, porque é o mais importante, cuidarmos da equipa profissional. Próxima. Quem vai? Isto é água, posso beber? Boto, boa tarde. Monique Danello, da TNT Esporte, seja bem-vindo. Obrigado. A gente sabe que é uma fase de transição, né, mudança de diretoria, de presidência, e que as coisas seguem acontecendo no clube, como, por exemplo, o fim de contrato de alguns jogadores e todos esses detalhes que vocês têm aí para cuidar nos próximos dias. E um desses jogadores foi o Davi Luiz, ele se despediu do Flamengo, né? E ele, no mesmo dia lá em que você esteve no Maracanã, deu uma declaração muito marcante, dizendo que ficou sabendo que ele não estava nos planos pelo Instagram e que ele não recebeu nenhuma ligação. Eu não sei se vocês chegaram já a tratar disso, porque era o momento em que você estava sendo contratado, mas como vocês estão olhando, né, para esses casos de jogadores que estão em fim de contrato, especificamente falando dessa despedida aí do Davi. Obrigada. O David é alguém por onde passou, e passou para o Benfica, na altura que eu lá estava, que sempre colheu
o agrado da torcida, das pessoas que trabalhavam com ele, um respeito enorme pela carreira dele, mas o que se passou foi algo profissional. Eu, quando quero contratar um jogador, não falo direto com o jogador. Até porque os agentes normalmente ficam, como é que vocês dizem? Puto. Ficam putos quando nós fazemos isso. E o que se passou com o David foi, até porque eu tenho relação, conheço as pessoas que lidam com o David há muitos anos, desde o tempo do Benfica. As pessoas, ainda eu estava na Croácia, pediram-me, assim que eu tivesse uma definição sobre aquilo que ia acontecer ao David, que lhes comunicasse. Assim que eu reuni com o Filipe Luís, foi comunicado pela manhã muito cedo aqui no Brasil, às pessoas competentes, e foi isso que se passou. Desejo a maior sorte do mundo ao David. É um excelente atleta e sei que é um excelente ser humano. Inclusive recebi aqui uma mensagem do agente dele desejando sorte por parte do David, e é um assunto encerrado. Desejo a maior sorte do mundo ao David e que seja muito feliz, como sempre foi em todos os sítios onde passou. Próxima pergunta. Boa tarde, João Pedro Fragoso, Jornal Globo, seja bem-vindo. Eu queria saber se nessas conversas que você já teve com o BAP, com o Filipe Luís, vocês já conseguiram definir qual vai ser o DNA que o Flamengo vai ter sob o comando dessa nova gestão. A gente sabe que a torcida gosta de um futebol ofensivo, mas dentro das várias formas de montar um time ofensivo, como vai ser o estilo, qual vai ser o estilo do Flamengo, qual vai ser o estilo das contratações de jogadores do Flamengo dentro dessa metodologia que vocês querem implementar? Obrigado. Obrigado. Essa é uma questão bastante interessante e que vou ter todo o gosto em responder. O DNA do Flamengo é Zico, Júnior Maestro, esta gente toda que passou pelo Flamengo, e é um futebol ofensivo, como é óbvio, é dominante, temos que dominar, e tudo vai ser feito para respeitar esse DNA. A escolha do Filipe Luís, como o Presidente disse, foi da minha responsabilidade. Eu poderia ter escolhido outro treinador. Eu acho que sou pioneiro, eu, mais uma equipa que trabalhava comigo no Shakhtar, de termos uma coisa que se chama scouting de treinadores. Porque nós no Shakhtar tínhamos uma linha bem definida de como é que queríamos jogar, não porque era um DNA do clube, porque o clube não tinha essa história, ou porque a torcida assim exigia, porque o Shakhtar não tinha torcida, mas porque o dono do clube o exigia. E nós contratávamos sempre os treinadores que respeitavam esse DNA. E criámos um scouting de treinadores, que tínhamos sempre uma lista de treinadores que tinham esse DNA para poderem entrar no clube. O Filipe foi uma escolha minha, e se falhar, a culpa é minha. Porque isto é algo que... Isto é profissionalização. Alguém tem que ser responsável quando o treinador falha. Não é só o treinador. Não é? Porque isto é fácil. Muda-se treinador 11 vezes e ninguém tem culpa disto. Diga-me uma empresa que mude 11 vezes de chefe de produção. O que é que acontece? Não é? Portanto, fica aqui já ciente que se o Filipe falhar, o principal culpado sou eu. Mas agora toda a gente neste clube vai ter de trabalhar como nós queremos. Porque quem não trabalhar como nós queremos, sai. Depois, se as coisas correrem mal, o responsável, eu. Boa tarde, Marcos Coelho, Super Rádio Tupi, aqui à sua direita. Até quero aproveitar para fazer uma continuidade a essa sua resposta. Você disse que o Filipe Luís foi uma escolha sua. Nós aqui do lado de cá sabemos que ele tem um contrato até o final de 2025. Em cima disso, eu queria saber de você se você recebeu
de fato, a carta branca da nova presidência para trocar o treinador, se te deram a liberdade para escolher outro nome realmente e encerrar esse contrato do Filipe Luís, se você realmente teve essa conversa. Tive essa carta branca tive a carta branca da direção que entrou, não é, do BAP, para que se eu achasse que devia mudar o treinador, mudava. Analisei-o, já agora, vi muita coisa que gostei, vi muita entrevista, muita coletiva dele, porque isso dá muito do treinador, e depois o contacto diário com ele tem confirmado tudo o que eu pensava, e se há algo que me posso orgulhar, porque nos jogadores nós falhamos e erramos, toda a gente, não há ninguém que acerte sempre. Nos treinadores, normalmente não erro, e o Filipe vai ser um treinador de top mundial. E eu lancei treinadores como Luís Castro, como De Zerbi, e o Luís está na linha dele. O Filipe Luís está na linha dele. Boa tarde. Luiz Assado, UOL, bem-vindo ao Flamengo. Você citou profissionalização, e isso foi algo que o BAP falou muito durante a campanha. O Flamengo tinha um perfil diferente na gestão anterior. Eu queria saber o que a torcida pode esperar do seu trabalho, o que você pretende trazer para o Flamengo, até de novidade, como você costuma trabalhar e como você pretende implementar isso aqui no Flamengo também. Obrigada. O profissionalismo o Flamengo tem que ser a coisa mais importante de toda a gente que trabalha aqui no Flamengo. Mais importante que a família, mais importante que tudo. Isto é profissionalismo. Nós temos que dar o máximo, porque existem 50 milhões de pessoas lá fora que fazem muitos sacrifícios para acompanharem o Flamengo, e nós é um privilégio, tem que ser um privilégio para toda a gente, e toda a gente começa por mim e acaba na pessoa da rouparia, na cozinheira, em toda a gente tem que perceber a responsabilidade que tem e que isto é a coisa mais importante da vida deles. Isto é que é profissionalismo. E é isto que os torcedores podem esperar, é cobrança, primeiro a mim, à comissão técnica, aos jogadores e a toda a gente que tem que trabalhar a 100% para que tudo corra bem. Isto é profissionalismo. Não sei se respondi, mas... Boto, Raiza Simplício da Gol Brasil aqui, seja bem-vindo. Você falou sobre ter essa possibilidade de escolher o Filipe Luís, e você escolheu o Filipe Luís. Eu queria saber de você por quê. O que você viu no Filipe Luís que encaixou com o teu pensamento, que encaixou com o que você pensa para o Flamengo, por que dessa decisão? E teu contrato, só para tirar uma dúvida, é até dezembro de 2025 ou são 3 anos? São 2 anos. Eu acho que vi os jogos do Flamengo desde que o Filipe pegou, todos 2 vezes. Uma na perspectiva de analisar o elenco, outra na perspectiva de analisar o trabalho do Filipe. E para nós que somos experientes, por isso é que quem escolhe os treinadores deve ser alguém que tem essa capacidade, não é? Consegues perceber algumas nuances táticas no jogo do Filipe que me agradaram muito. Se calhar isto não é tão visível ao olho normal, mas ao olho mais clínico agradou-me muito. Depois agradou-me muito a forma como ele comunica. Uma forma humilde, mas assertiva, de saber aquilo que quer. E depois, quando comecei a ter contacto com ele, percebi a ambição dele, a vontade de aprender, a vontade de evoluir todos os dias, porque no futebol, como na vida, mas pronto, eu só falo de futebol, do resto não percebo, quando nós achamos que sabemos tudo, é o primeiro passo para estarmos mortos. Acho que respondi à tua pergunta. Zé Boto, aqui. Isaac Andrade, do Flavoz. Eu queria continuar no tema de DNA
Você mencionou grandes craques do Flamengo, né? E uma das coisas que o próprio Filipe Luís repetiu foi que nesse DNA consta a frase vencer, vencer, vencer. Então o Flamengo é um time que propõe jogo, que vai para cima. E essa questão do DNA, ela apareceu muito forte para a torcida com a chegada do Jorge Jesus em 2019, onde deu um match entre toda a direção técnica e toda aquela proposta que Jorge e sua equipe técnica trouxeram também. Isso é muito importante. Mas quando a gente fala de DNA, a gente fala do futebol como um todo. Como é que se aplica essa questão do profissionalismo, da aplicação do DNA que você mencionou, não só ao time principal, mas às equipes de base e principalmente ao futebol feminino também? Hoje, assim como o Davi Luiz fez, a atleta Crivellari, na sua rede social, falou que encerra o contrato com o Flamengo sem nem sequer ser procurada. Como é que seria esse profissionalismo com o DNA do Flamengo para todo o staff do futebol? O futebol feminino não é a minha área. Não tenho capacidade para gerir, porque não é que o futebol seja diferente. São coisas completamente diferentes, em que não conheço as jogadoras, não sei quem é que são os melhores jogadores do mundo, ou não conheço os treinadores, portanto não é a minha área. A base vai ser a minha área e vai ser algo em que eu vou mergulhar, porque tem sido assim em todos os clubes onde passei. Temos que criar esse DNA, temos que criar jogadores talentosos, mas ao mesmo tempo responsáveis. E uma coisa que eu penso, e já penso há muitos anos, porque eu conheço bem o Brasil, até porque no Shakhtar nós tínhamos 14 brasileiros, portanto, e vim aqui buscar muito jogador brasileiro que nem sequer jogava, nunca tinha jogado na Série A, e passado 3 meses estavam a jogar na Champions League. Eu tenho uma ideia, e há pouco ela perguntou-me sobre a Europa, ou sobre o que as novidades podiam trazer. Eu tenho uma ideia que aqui no Brasil se foi buscar muita coisa má que se faz na Europa. E na Europa nós viemos aqui buscar coisas boas que vocês faziam. Na base, estou a falar na base. No futebol profissional, a chegada de técnicos estrangeiros, nomeadamente portugueses, mas podiam ser de outra nacionalidade, acho que deu um bocadinho mais de rigor tático ao jogo, mas replicar isto na base é um erro tremendo. Vocês, porra, são o maior produtor de jogadores de todos os tempos. O Romário, o Ronaldinho, o Zico, não parava aqui, não é? E parece que querem fazer jogadores como na Europa. E isto é um erro. Eu acho que há que voltar um pouco atrás àquilo que foram as raízes e os fundamentos do futebol brasileiro, dar essa liberdade aos jovens atletas de errarem, de experimentarem, de não estarem agarrados a sistemas táticos e a coisas assim, porque depois, a partir de uma certa altura, vão ter tempo para isso. Agora, é fundamental, na minha ótica, que se mude a forma como se forma jogadores no Brasil. Vocês estavam bem, foram copiar a Europa e neste momento estão mal. Não produzem tanto talento como há 10 anos, 15, 20, 30. E isso é algo que eu acho que vamos ter que mudar aqui. Isto é o país do futebol, vocês faziam bem, vamos ter que continuar a fazer como faziam antes. José Boto, aqui à frente, Renan Moura da Rádio Globo, bem-vindo ao Brasil. Até pegando esse gancho que você acaba de falar sobre base, queria saber como é que vai ser esse trabalho justamente com a base do Flamengo. Tem até o slogan Craque Flamengo faz em casa. E se o Flamengo vai ter uma janela inicial de transferências agressiva ou apenas após o Super Mundial. Creio que você já tenha os valores que o Flamengo tem a trabalhar no mercado e se esse câmbio também de 1 para 6, 1 para 7 para o euro, né, também vai ser um dificultador para você. Para já, nós identificamos o que necessitamos. E volto a dizer, a minha leitura, a leitura do Filipe, é que o elenco é muito bom e que pode render ainda mais do que tem rendido nestes últimos tempos.
Portanto, não estamos aqui, temos que ir comprar, temos que ir buscar jogador. Não. O que temos é muito bom, agora vamos reforçá-lo. Mas vamos reforçá-lo tentando minimizar o erro. Não é, este jogador porque vai para o Corinthians, ou o outro porque vai... Não. Vamos buscar o que queremos e quando tivermos a certeza que é isto que queremos. Já conversei com o Presidente em relação às verbas que temos para gastar. Posso-vos dizer, não vou aqui divulgar, como é óbvio, não é? E isso é uma parte da profissionalização também, é não discutirmos publicamente os assuntos internos, mas é suficiente para os reforços que queremos, para aquilo que achamos necessário para que o elenco seja ainda melhor. Gente, deixa eu só falar uma coisa, nós temos mais 5 minutos de coletivo, tá? Não vai dar para atender todo mundo, então vamos seguir para quem me pediu ali, vai Castanha. Boa tarde, Boto, seja bem-vindo ao Flamengo, Bruno Castanha. Eu queria que você falasse um pouquinho como vai ser a sua estrutura no futebol, com profissionais que vão chegar com você, e se você pretende também no Flamengo montar, como fez no Shakhtar, um gabinete de apoio para esses investimentos, contratações que são feitas. Se sim, queria que você explicasse um pouquinho para a gente como isso vai funcionar. Obrigado. Como é óbvio, vou trazer uma ou duas pessoas da minha confiança e não vou divulgar os nomes porque ainda nem sequer discutimos contratos, nada. Pessoas que vão agregar conhecimento em várias áreas e é verdade aquilo que você disse. O futebol é talvez o único negócio em que as pessoas fazem investimento e não cuidam do investimento. Não é? Gastam 10 milhões e depois se render, rendeu, se não render, vai-se comprar outro. Não? Nós temos que cuidar, temos que perceber porque é que o jogador não está a render. Do ponto de vista médico, do ponto de vista emocional, do ponto de vista... Há N fatores que fazem com que os jogadores não... Quantos jogadores vocês conhecem que não rendem num sítio e depois têm um rendimento absurdo noutro? Eu estava no Benfica, foi o meu último ano de Benfica, quando o Gabigol foi para o Benfica. O rendimento do Gabigol no Benfica foi quase zero. Depois virou um ídolo aqui. A preocupação de nós percebermos o que é que tínhamos que fazer para ajudar o Gabigol a crescer como jogador e a dar o rendimento que o investimento, no caso dele até nem foi grande, mas porque foi um empréstimo, necessita, porque tu estás a investir dinheiro, isso tem que ser feito. Porque nós temos que perceber porque é que o jogador não está a render. E há profissionais competentes para ajudar nisso. E isso é algo que nós vamos tentar montar aqui também. Boto, Jonas Stelman, do canal Gol TV aqui. Uma boa tarde, seja muito bem-vindo ao Rio de Janeiro. Eu vou te perguntar sobre uma situação um pouco delicada, porque ao longo dos últimos anos, né, a torcida do Flamengo ficou muito incomodada com a falta de blindagem e também com o vazamento de algumas informações internas de escalações que aconteciam aí no Flamengo com horas, dias antes da partida acontecer. Eu quero saber como é que você pensa nisso, se você já passou por isso em algum clube e como que você planeja blindar esse elenco aí do Flamengo para as competições grandiosas que tem para disputar na temporada de 2025. Uma das coisas que eu discuti com o BAP é fechar aqui o CT. Acabou a visita aqui ao CT de gente que não tem nada a ver com o trabalho diário. Não interessa quem é, não entram aqui. Eu sei que as pessoas gostam de ver, eu tive com o jogador tal, não. Isso vai acabar. As viagens também vai acabar, ir no mesmo avião, estar no mesmo hotel, pessoas que nada têm a ver com o futebol. E isto são medidas, foram talvez as primeiras medidas que eu tomei. Já. As outras têm que analisar. Agora, estas já foram tomadas. Aqui só entra quem tem a ver com o futebol.
Depois, se começar a vazar coisas só com as pessoas que estão aqui no futebol, vamos averiguar. Boa tarde. Igor Dorileu, da Band. Nas últimas temporadas, o Flamengo muitas vezes priorizou as Copas, a Copa do Brasil, a Copa Libertadores, e acabou deixando de lado, em alguns momentos, o Campeonato Brasileiro. O BAP, quando eleito, falou que a prioridade do Flamengo vai ser o Campeonato Brasileiro, vai voltar a ser o Campeonato Brasileiro. Eu queria saber, com essa sua mentalidade de alguém que vem de outra cultura, outro continente, o que você pensa sobre essa prioridade do Campeonato Brasileiro. Obrigado. Dos sítios onde eu venho, o campeonato é a coisa mais importante. Mais importante que a Copa, talvez a Champions League seja o mesmo nível. Agora, nós no Flamengo temos que pensar que entramos em tudo para ganhar. E temos que arranjar uma forma, porque é algo que a mim... E talvez eu tenha que aprender essa parte também da cultura aqui. Não, nós temos que ter um elenco e uma mentalidade que é vamos para ganhar tudo. Se por um motivo qualquer temos que priorizar algo, vai ser sempre o campeonato. Aqui. Boto, boa tarde, tudo bem? Bem-vindo ao Flamengo. Boto, o Flamengo inicia o ano agora de 2025 com 5 jogadores em final de contrato. E 2 situações assim, que tem falado muito na torcida, do Eric Pulgar e do Cleiton. Na semana passada chegou a sair que o Benfica estaria interessado no jogador e que você já estava trabalhando na renovação de contrato dele. Queria que você confirmasse ou não confirmasse essa situação e falasse se você pretende já nesse início de trabalho rever esses contratos e renovar. Queria que você falasse sobre. Portanto, esses jogadores têm contrato com o Flamengo. Tu, quando assinas um contrato com a tua entidade, como é que se diz, empregadora, tens que cumprir e respeitar esse contrato, não é? Nós vamos analisar com calma, perceber se vale a pena da nossa parte de Flamengo renovar esses contratos, se os jogadores têm essa visão de renovar o contrato ou não, mas eu tenho uma visão muito pragmática da coisa. O jogador assina o contrato, se o treinador quiser usar, não é porque está a 6 meses de finalizar o contrato que não vai jogar. O treinador precisa, joga. O jogador é profissional, tem que ser profissional e nós, como entidade que paga o jogador, temos que exigir do jogador esse profissionalismo. Se vamos renovar todos, se vamos renovar só um, se vai ser o Cleiton ou não, é uma questão que nós temos que analisar ainda. Cheguei há 2 dias, ainda não parei, quase que não parei para trabalhar, só coisas com a Flá TV, com isto, com aquilo. Espero que agora, a partir de hoje, tenha um bocadinho mais de paz para me poder começar a trabalhar com mais horas de trabalho. Muito obrigado, gente. Obrigado, José Boa. Tá. Obrigado. Meus amigos, minha amiga. Que bela entrevista. Que bela entrevista, hein? Chegando o Boto, hein? Não tem minhas palavras com ele, não. Botou a camisa 10, só falta a faixa não agora é? de capitão. Cara, eu saí anotando um monte de coisa aqui para não me perder. A questão da base, né? Da preparação da base, que começou a copiar a Europa. Europolização. Deu errado. Felipe Luiz, responsabilidade minha. Se ele errar, o problema é meu, é comigo. Nada de contratar jogador para agradar a torcida, né? Contratar jogador que tenha rendimento. Nossa, e coisa cobrar, pra caramba. Né? E cobrança, vai ter cobrança. E serão cobrados. Aqui não tem jogadores que vão vir aqui para passear. Né? Limpa no CT com quem não tem nada a ver com o futebol, com o dia a dia. Que é o correto. E tá essa é a tal da profissionalização mesmo, né? E tá certíssimo. É o torcedor feliz em dezembro e não agora em janeiro, né? Não é? Porque agora você fica feliz com a contratação. Tem acontecido isso com o Flamengo. Tem acontecido com o Flamengo. Aquela felicidade em janeiro, apesar que no outro ano não teve muita felicidade, que foi o Mundial, né? Mas enfim... chegam jogadores, vem chegar lá no final do ano, e aí, o que aconteceu? Não ganhou nada. Esse ano foi a Copa do Brasil, que bom, foi um título, mas dos 3, o menos importante, né? Para salvar o ano, meio que salvar, dar uma alegria para o torcedor.
Acho que, né, o discurso dele é interessantíssimo. Não sei para onde vocês querem começar, mas qualquer tema hoje é bom. Os nossos ex-jogadores aqui, no caso um ex-treinador também, né? No caso um ex-treinador também, o que mais impactou aí nessa... E já passei lá, né? E que já passou por lá, inclusive conhece bem o Flamengo também. O que mais impactou aí? Só a questão do campeonato brasileiro. Falou que é prioridade. E é sim muito importante, mas aí eu não acho que é mais importante que a Copa Libertadores, não. Porque o brasileiro, o Flamengo vai disputar sempre. Só não vai disputar se cair para a segunda divisão. Vai disputar o brasileiro da segunda divisão. Coisa que a gente não vê, sei lá. Mas esse Flamengo é para estar sempre na Libertadores também, né? Agora, uma coisa é o que ele falou. Outra coisa era que tiver em andamento e a Copa Libertadores e o brasileiro, como é que você faz? Então, mas sabe o que acontece, Silas? Eu entendo o que você está falando, assim, o que acontece é o seguinte, o que não dá para acontecer é o Flamengo não disputar o Campeonato Brasileiro. Porque o Flamengo, porque vamos lá, o Flamengo ele começa, mas todo ano o Flamengo chega na reta final, já todo ano que eu digo, quantas rodadas, até esqueci aqui o número, mas quantas rodadas de campeonatos brasileiros o Flamengo passou sem liderar? Esse time do Flamengo é um time que mesmo que esteja em 3 competições, mesmo que a situação seja apertada e tal, e espreme daqui, de lá, e jogador machucado, é um time, é um clube para estar sempre brigando ali pelo título, chegar na última rodada podendo ganhar, ou até a penúltima rodada, brigando e tal. Não pode acontecer é que o Flamengo vai desidratando o campeonato e chega na reta final. O que aconteceu nos últimos anos? Chegou na reta final, era Palmeiras, Internacional no ano, Botafogo, Palmeiras e tal, Flamengo com mínimas chances, o Grêmio. E no Rio de Janeiro, né, William, Zé e Nath, todo mundo era pendente do Flamengo. Assim como lá no Sul, o Grêmio pode estar lá embaixo, mas se o Inter estiver aqui, eles dão um jeito de levantar também Atlético e Cruzeiro. No Rio de Janeiro, todo mundo era pendente do Flamengo. Só que agora, não que ficaram pendentes do Botafogo, mas o Botafogo deu uma aula de jogar 2 campeonatos e 2 finais, praticamente em 12 dias. Eles fizeram 2, não, eles fizeram mais, né? Porque os jogos depois do Campeonato Brasileiro foram todos finais. Pois Nacional e que pensando no recorte de Libertadores e aquele jogo contra o Palmeiras no Allianz Parque... Esse foi o jogo. Era um recorte ali de precisamos ultrapassar eles de novo. Não, e uma coisa poderia atrapalhar a outra. Porque se o Palmeiras atropela o Botafogo aqui no Allianz, como fez o ano passado lá no Engenhão, e ele vai no sábado seguinte para jogar a final da Libertadores, teria sido provavelmente um outro resultado lá também. E não ganharia também do Inter na volta, ou seja, o Botafogo deu uma aula realmente de elenco. Eu acho que o Boto está falando muito bem, mas se o Flamengo não tiver elenco, porque o Botafogo, que a gente mais falou aqui, já tem elenco, porque o Botafogo tinha elenco. Bastos machucou, entrou o Adrielson, o Alexander Barbosa ficou fora, o Gregory ficou fora. Lá no Monumental de Nunes ele vai expulso e quando ele volta contra o São Paulo, ele vai e faz o gol. Ele só jogou porque o Danilo Barbosa estava suspenso. Então, olha o elenco. Quando o treinador olha para isso, ele fala, opa, o Júnior Santos, quanto tempo ficou fora o Júnior Santos? Sim. O Tiquinho estava aqui, de repente o Tiquinho fez assim e me aparece Igor Jesus. E aí o time, Matheus Martins que volta, ou seja, o time... Não, mas tem um trabalho de treinador aí também, né? Tanto é que ele fala do Felipe Luiz, porque, por exemplo, na Copa América, quando ainda era o Tite, o Flamengo conseguiu se manter bem no campeonato, mesmo com tantos desfalques, porque tinha elenco. Mesmo colocando ainda molecada e tal, o Flamengo tem um elenco. Ele demonstrou ali uma capacidade de elenco muito grande. Claro que foi perdendo jogador, perdeu o Pedro, mas o Gabigol veio e voltou e fez os gols lá na decisão da Copa do Brasil e tal. Tem elenco, tanto é que ele está falando. É ajuste. É um elenco muito bom. Mas o principal, e talvez o que passa, é o planejamento. Porque se a gente está falando de um Botafogo que foi bem sucedido na temporada passada, aprendeu com os erros da temporada anterior. Da temporada passada, não, né? Dessa temporada. A gente não acabou eu também estou achando que eu não virou já. Mas passa muito pela análise de scout, pelo trabalho de investimento, investir corretamente, de entender quais jogadores poderiam chegar com um valor em que não precisava ter o investimento, mas que teriam um acréscimo na folha salarial. Então, teve todo um trabalho da profissionalização do entorno do Botafogo, até chegar ao gramado. E aí sim, você tem uma estrutura que tem um treinador bom, você tem todo um departamento que conversa e pensa a mesma coisa de futebol, isso facilita. O Flamengo, ao longo da temporada, teve muitos jogadores machucados. Sim. E aí a gente pode falar Luiz Araújo,
a gente pode falar o Cebolinha, que tem um crescimento de produção, machuca. Pedro, aí você tem o Pedro, Arrascaeta, nunca chegou no nível aí dele. você tem um questionamento em relação o Vinha também machucou, né? O Vinha machucou, é. Mas aí você tem um questionamento em relação ao planejamento de futebol do Flamengo, a convicção no treinador que contrata, a expectativa do que vai gerir e da característica para ver se vai casar. Tem tudo isso. Então, no final ali das contas, o que me chamou muita atenção é essa questão da profissionalização. Quem não tiver de acordo não vai trabalhar no Flamengo, quem estiver pensando outra coisa de futebol não vai fazer parte do planejamento do Flamengo, seja treinador, jogador, cozinheiro, o que for. Tem que estar alinhado com o que é o pensamento do Flamengo para a temporada. E aí eu acho que isso torna o Flamengo mais competitivo, um time mais firme, um time mais pronto para brigar por qualquer campeonato que vai disputar. Porque, assim, para mim são vários fatores que são importantes ali, e eu acho que tem um aceno muito forte aí, primeiro do BAP, né, do presidente. Antes de mais nada, desejar um bom trabalho ao BAP, né, que ele consiga desenvolver as ideias. Eu gostei muito da explicação dele, como o Flamengo perdeu dinheiro com o anúncio do Camisa 10 do Arrascaeta. Eu gostei muito. Tá vendo? É aí que não tem a tal da profissionalização. Eu gostei muito. Ele foi muito preciso, pontual e profissional naquilo que os grandes clubes do mundo fazem com as suas marcas, né? Transformam as suas marcas em potências, e o Flamengo tem esse poder por conta da quantidade de número de torcedores e o que ele pode fazer. E uma coisa que é muito importante quando você é presidente, ainda mais um clube de futebol como o Flamengo, aqui o Silas que trabalhou lá sabe, eram outros tempos, mas ele sabe como funciona pela grandeza, é você saber delegar funções. Você delegando funções, você diminui, não a pressão ela vai existir, mas você consegue ter relatórios e acompanhar todos os departamentos, porque você confia nas pessoas que estão ali, e essas pessoas provavelmente elas terão que entregar relatórios e você vai acompanhar. Ou seja, você não precisa ficar com os olhos o tempo todo, vai para lá, vai para cá. Começo da natação e vou até o remo, não é? Não, futebol. Vem cá, Boto. José Boto, você vai ser o responsável pelo futebol. Está aqui, nas suas mãos. Primeira frase dele, assim, uma das frases. O BAP me deu autonomia para mandar embora o Felipe Luiz. Faça o que você quiser com o futebol. Você é o chefe. Sentei com o Felipe Luiz. Antes de sentar com o Felipe Luiz, fiz 2 análises diferentes do nosso elenco. E aí você já percebe que o cara realmente é profissional do futebol. Primeiro, foi trabalhar. Analisei todo o elenco. Vi os jogos do Flamengo, não sei se ele viu todos, mas a impressão que dá que ele viu muitos jogos do Flamengo. Analisei o elenco e analisei o treinador, as ideias do treinador, as entrevistas do treinador, como ele se comunica, como ele fala, porque aí nós temos a ideia de que o treinador tem como futebol. Depois conversei com o Felipe Luiz, entendi, eu acho que vai muito aquilo que nós queremos. Uma das grandes das coisas que ele já tinha feito isso, já tinha dado uma entrevista na época do Shakhtar. Ele falou assim, e ele falou aí do Shakhtar, né? Ele falou assim, nós tivemos 2 nuances diferentes, né? Mas a filosofia e a base, a essência do futebol do Shakhtar era uma só. Então nós tivemos o Luiz Castro e depois o Dzerbi. Isso. O Luiz Castro gostava de fazer pressão, roubar essa bola e ficar com a posse de bola. O Dzerbi gostava de ter a pressão no seu próprio campo para aproveitar os espaços para depois no contra-ataque, mas a essência era permanecer com a bola nos pés. O que ele fala do Flamengo? Conversei com o Zico, conversei com o Júnior, entendi e sei a filosofia, até porque ele conhece mais o futebol brasileiro do que muita gente. Porque ele desde 2011, se eu não me engano, peço perdão, mas 2011, quando ele começa a trabalhar como scout... Ele trabalhou com muitos brasileiros, Benfica, né? No Benfica. Ele mesmo falou. Ele conhece todo o futebol brasileiro, ele mapeia todo mundo. E ele tem uma coisa que ele fala o seguinte, se o jogador brasileiro ele começa a jogar e eu já percebo que ele tem qualidade, eu já vou lá e compro. Por quê? Porque se eu deixar ele jogar mais tempo, ele vai ser mais valorizado. Então, para mim, é interessante ele sair com 700 mil euros, como ele fez com o Davi Luiz, depois vender por não sei quantos milhões. Eu tenho uma lista aqui, depois eu vou mandar pro
pro Arthur, eu posso até ler depois. O Di Maria, ele comprou por 7 milhões e vendeu por 27. Sim. O Anderson, que hoje é o goleiro do City, Ederson, né? Saiu de graça e ele vendeu por 40 milhões, ou seja, ele tem essa experiência, ele conhece os jogadores brasileiros, conhece o Flamengo também. E ele falou, a essência do Flamengo é o seguinte, nós vamos trabalhar aqui, quem não estiver de acordo com a forma como eu trabalho, está fora. Deixou muito claro isso. Está fora. Ou vai trabalhar do jeito que eu quero, ou senão está fora. Jogador, todas as condições do mundo. Fiquei impressionado, né, como é que ele falou lá? Com o centro de treinamento, com as condições, com tudo aquilo, com a estrutura. Jogador tem que ser cobrado. Deixou muito claro, jogador tem que ser cobrado, não vem com esse negócio de mimimi depois. Ele deu uma ordem hierárquica ali, né? Porque a outra diretoria tinha passação de pano, né? Passava pano para algum jogador. Ele falou para todo mundo. Cozinheiro. Uma coisa que deixou bem, eu gosto bastante, porque eu fiz algumas perguntas algumas vezes para alguns dirigentes que vieram aqui, eles não souberam me responder. Né? Porque existe uma exigência muito grande para os treinadores brasileiros estarem atualizados, cursos para lá, cursos para cá, futebol, isso. Só que os dirigentes estão capacitados a discutirem tática com o jogador. E esse parece que está. Os dirigentes estão capacitados a entenderem quais as reais dificuldades dos jogadores no dia a dia. Eles estão acompanhando os treinamentos para entender, esse aqui está fora por quê? Porque ele não treina direito. Esse aqui está fora porque não se encaixa dentro do 3-5-2, do 4-4-2, do 3-4-3. Né? Então, assim, pelo que deu a entender ali, ele está batendo tática ele conversou sobre tática com o Felipe Luiz, ele conversou sobre como você se comunica, como você vê o futebol, qual a sua ideia de futebol, é a mesma que eu tenho. Então isso é interessantíssimo, porque é uma questão de profissionalização. Não tem mais aquela coisa com todo respeito ao Marcos Braz, né? Real Madrid pode esperar, a tua hora vai chegar. Você não vai esperar nunca disso aí do Boto. Ô Zé, até isso que você está falando, assim, é um choque. Aqui no primeiro momento, a gente está lidando com... É isso aí, galera. Isso aí foi uma entrevista bem longa do Boto, né? Cara, eu gostei muito da atitude dele, firme. Entendeu? Eu acredito que desse jeito aí, profissional mesmo, né? Pô, tem muita coisa que fica vazando do Flamengo, atrapalha o mercado do Flamengo, entendeu? Já teve jogador que o Flamengo tava sondando... Aí porque souberam, vazaram que o Flamengo estava interessado em tal jogador, entendeu? E sabendo que o Flamengo tinha dinheiro, aí vazou a quantidade de dinheiro que o Flamengo tinha, jogaram o preço lá em cima, entendeu? Me parece que com o Boto isso aí vai dar uma freada. Ele meio que deu a entender ali que se tiver alguém lá dentro vazando as informações do Flamengo, ele vai investigar, vai caçar quem é e vai falar pro BAP e botar pra rua. Então vai ter que começar o pessoal lá a entender que as coisas vão mudar, entendeu? Se vai ser bom, não sei. Tem coisa no Brasil que só funciona da forma errada, né? Pra mim isso é profissionalismo. Mas vamos ver, né? Vamos ver. Eu gostei muito do posicionamento firme dele. Vamos ver como é que vai ser, tá? Bom, veremos. O crédito vai estar na descrição. Valeu? Conto com aquele likezinho de vocês para dar essa moral. Se inscreve no canal se não for inscrito. Eu vou nessa. Grande abraço a todos. Valeu, falou e fui.